Tem dores que a gente não esquece. Elas ficam guardadas num canto do peito, silenciosas, mas sempre ali. Às vezes, tudo o que a gente queria era que o amor fosse simples, honesto, leve. Mas a vida nem sempre segue o que a gente espera. Essa história pode tocar você mais do que imagina. Então, fica até o fim. Ele acreditava que o amor deles era para sempre. Desde o primeiro "eu te amo", desde o primeiro abraço apertado no fim de um dia difícil. Ela era tudo para ele. Não importava o tempo, as dificuldades ou as incertezas que apareciam no caminho, bastava olhar para ela para ter certeza de que estava no lugar certo. Os dois tinham planos, sonhos divididos em conversas longas na madrugada, promessas sussurradas entre risos e olhares. Era o tipo de amor que parecia resistir ao tempo. Ela dizia que nunca o deixaria. Dizia com os olhos cheios de verdade, com a voz suave, com a calma de quem tem certeza do que sente. E ele acreditava. Não por ingenuidade, mas porque confiava. Porque acreditava que o amor, quando é real, não trai, não machuca, não vira as costas quando o mundo aperta. E porque, para ele, ela era exatamente isso, amor real. Eles estavam juntos havia mais de 5 anos. Não era um namoro perfeito, nenhum é, mas era verdadeiro. Pelo menos era o que ele sentia. Ele fazia de tudo para vê-la feliz. Lembrava das datas, preparava surpresas, segurava a mão dela nos dias ruins e vibrava com cada conquista dela como se fosse dele. E quando ela sorria, ele sentia que o esforço valia a pena. E havia outra pessoa que fazia parte dessa história, o melhor amigo dele, um irmão escolhido. Estavam juntos desde a infância, cresceram lado a lado, dividiram segredos, sonhos, dores. Ele era aquele tipo de amigo que a gente não precisa pedir ajuda, porque ele já está lá. Sabia de tudo da vida dele, inclusive do quanto ele era apaixonado por ela. A vida seguia num ritmo calmo. Os dias pareciam comuns, mas cheios de significado para ele. Até que, devagar, as coisas começaram a mudar. Coisas pequenas, mas que, somadas, começaram a incomodar. Ela começou a se distrair mais, a responder com pressa, a parecer distante. Ele tentava não pensar demais, tentava justificar cada mudança com o cansaço, com a rotina, com o estresse do trabalho. Mas o coração sente. Mesmo quando a mente tenta negar, o coração sussurra. E ele começou a sentir um vazio estranho entre eles, um silêncio que não existia antes. Ele tentou conversar, tentou se reaproximar, tentou resgatar o que eles sempre tiveram. Mas ela dizia que estava tudo bem. Dizia com um sorriso rápido, sem olhar nos olhos. Aos poucos, a inquietação virou insônia. E a insônia virou desconfiança. Ele não queria pensar mal. Não queria duvidar. Mas algo dentro dele não deixava mais em paz. Até que, num final de tarde qualquer, ele decidiu seguir o instinto. Não sabia o que iria encontrar, mas precisava ver com os próprios olhos. Precisava entender o que estava destruindo, aos poucos, aquilo que ele jurava ser eterno. O caminho até aquele lugar parecia mais longo do que realmente era. Cada esquina, cada farol fechado, cada carro que passava ao lado dele carregava um peso no peito que só aumentava. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro dele dizia que, naquele dia, ele encontraria respostas, ainda que não estivesse pronto para elas. O nome do motel soou como um soco quando ele viu a fachada. Era um daqueles lugares discretos, escondidos, como se fossem feitos para abrigar aquilo que ninguém quer que seja visto. Ele estacionou o carro a uma certa distância, com o coração descompassado, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Por um momento, pensou em ir embora, em voltar para casa e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas não conseguia mais ignorar o que sentia. Minutos depois, ele viu. Ela saía de lá. O cabelo preso de qualquer jeito, os passos apressados, a roupa amassada. E atrás dela, veio ele. O melhor amigo. O mesmo que dizia estar sempre ao seu lado. O mesmo que sentava no sofá da sua casa, comia da sua comida, ouvia seus desabafos e ria das mesmas histórias antigas. Os dois, juntos. A cena durou segundos, mas o estrago foi eterno. Ele não gritou. Não correu até eles. Não fez escândalo. Só ficou ali, dentro do carro, olhando. A respiração falha, o olhar perdido, a alma em pedaços. Era como se o mundo tivesse parado por um instante. Tudo o que ele acreditava,
Tudo o que construiu desabou ali, sem aviso, sem chance de defesa. Naquela noite, ele não dormiu, não chorou, não falou com ninguém. Só ficou sentado no chão da sala, com as luzes apagadas, encarando o nada. Pensava em cada detalhe do passado, em cada gesto de carinho, em cada palavra dita. Tentava encontrar onde tudo começou a ruir, onde ele deixou de enxergar o óbvio, onde confiou demais. No dia seguinte, ela mandou mensagem, como se nada tivesse acontecido. Queria saber se ele queria jantar juntos, como faziam de vez em quando. Ele não respondeu. Apenas desligou o celular e saiu. Precisava pensar, respirar, ficar longe. Ele sabia que se abrisse aquela conversa, ela teria justificativas, talvez até lágrimas. Mas nada seria suficiente. Não depois daquilo. Nos dias que vieram, ele se isolou. Evitou amigos, recusou convites, mergulhou no próprio silêncio. As pessoas perguntavam, mas ele não tinha forças para explicar. Doía demais repetir. Doía até pensar. A traição de um amor já era difícil. Mas a traição vinda dos dois, isso era devastador. Mas mesmo em meio à dor, ele começou a enxergar. Começou a entender que, embora tivesse sido enganado, ele não era o culpado. Que amar com sinceridade nunca foi o erro. Que confiar não era uma fraqueza, mas uma escolha nobre. E foi ali, entre os escombros da própria história, que ele começou a reconstruir. Não por ela, nem por ele, mas por si mesmo. Nos primeiros meses, ele mal conseguia falar sobre o que aconteceu. Cada lembrança pesava como se tivesse acabado de acontecer. O cheiro do perfume dela, a risada do amigo, os lugares que costumavam frequentar, tudo isso machucava. Às vezes, ele acordava no meio da noite, com o coração acelerado, como se ainda estivesse parado dentro daquele carro, assistindo sua vida desmoronar diante dos olhos. Mas, com o tempo, a dor começou a mudar de forma. Ainda estava ali, mas agora doía de um jeito diferente. Era como se aquele sofrimento tivesse virado parte dele, não como um castigo, mas como uma marca. Uma lembrança do quanto ele foi capaz de sentir. Do quanto foi capaz de amar. E, principalmente, do quanto foi capaz de sobreviver. Ele começou a sair de casa mais uma vez. Primeiro sozinho, caminhando por lugares que sempre evitou depois daquilo. Voltou a frequentar a cafeteria da esquina, onde costumava passar as tardes escrevendo pensamentos soltos num caderno antigo. Um dia, sentou-se na mesma mesa de sempre e percebeu que o café ainda tinha o mesmo gosto. E naquele instante, sentiu algo que há muito não sentia: paz. Foi nessa fase silenciosa da vida que ele se reencontrou. Percebeu que havia se perdido tentando ser tudo para alguém que, no fim, não soube reconhecer. Ele tinha se doado demais, tentado salvar o que estava afundando sozinho. E isso, agora ele via com clareza. Entendeu que o amor precisa ser recíproco. Precisa ser abrigo, e não tormenta. As pessoas foram voltando aos poucos. Um primo distante que apareceu para convidá-lo para um churrasco de domingo. Uma colega de trabalho que começou a puxar assunto durante o intervalo. E até amigos antigos, que ele achava que tinham se afastado, mas que estavam apenas esperando ele estar pronto de novo. Ele nunca procurou os dois. Nem ela, nem o ex-amigo. Não queria explicações. Não queria desculpas. O silêncio foi a resposta que escolheu dar. Porque ele entendeu que há dores que não precisam ser remexidas, que há respostas que só o tempo entrega. E que, às vezes, o maior gesto de amor próprio é seguir em frente sem carregar mais o que machuca. Certo dia, num parque da cidade, ele viu uma cena simples. Um casal de idosos caminhando de mãos dadas. Eles sorriam, mesmo sem dizer uma palavra. E aquilo mexeu com ele de um jeito inesperado. Percebeu que, no fundo, ainda acreditava no amor. Não como antes, cego, idealizado, mas como um sentimento maduro, tranquilo, construído com verdade. Foi ali, sentado num banco qualquer, que ele percebeu, estava pronto para recomeçar. Não por carência, nem por vazio, mas porque havia se reencontrado. E só quem se encontra pode amar de novo. Meses depois, ele conheceu alguém. Alguém diferente. Sem promessas grandiosas, sem declarações impulsivas. Apenas um sorriso sincero, uma conversa boa, uma presença leve. Foi devagar, sem pressa, sem peso. Pela primeira vez, ele não sentia que precisava provar nada, nem se moldar para caber no mundo do outro.
E isso foi libertador. Essa nova pessoa não veio curar a dor do passado. Veio somar ao que ele havia reconstruído. E, com o tempo, eles criaram algo novo. Algo que não apagava o que ele viveu antes, mas que provava que ainda era possível acreditar. Hoje, ele olha para trás com serenidade. A dor virou aprendizado. A decepção virou força. E o amor virou escolha. Uma escolha feita com calma, com verdade, com maturidade. Porque ele entendeu que, às vezes, a vida precisa nos quebrar para nos mostrar do que realmente somos feitos. E que, mesmo depois de se perder completamente, é possível florescer outra vez, mais forte, mais consciente e com o coração inteiro. E assim, ele seguiu. Sem mágoas. Sem pressa. Apenas com a certeza de que o amor verdadeiro, quando chega, não confunde. Não fere. Não esconde. Ele permanece. E, quando é de verdade, a gente sente. Porque é leve. E verdadeiro. Como deve ser. Às vezes, a vida nos derruba de um jeito que parece impossível levantar. Mas a verdade é que dentro de cada coração ferido existe uma força silenciosa, capaz de reconstruir sonhos, curar cicatrizes e encontrar novos caminhos. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Só precisa dar o primeiro passo. Porque recomeçar é um ato de coragem. E você tem isso dentro de si. Se essa história tocou você, assista mais um vídeo aqui do canal. Tem sempre um novo caminho esperando por você.